Precisa de uma resposta divina? Faça essa oração e Deus ouvirá seu clamor. Existem momentos em que a alma grita por uma resposta. E por mais que os olhos estejam abertos, o mundo à volta parece mudo. Você fala com Deus, mas não sente retorno. Faz perguntas, mas o céu se cala. O coração está pesado, a mente cansada. E a esperança que um dia foi forte, agora apenas tenta sobreviver. E é aqui, nesse ponto exato, onde muitos pensam que Deus se afastou. Mas é justamente aqui, no meio da angústia, que Ele está mais próximo do que nunca. Talvez você não consiga explicar o que sente. Nem mesmo entende por que chegou nesse lugar. Só sabe que precisa de algo que venha do alto. Uma resposta, uma direção. Um sinal claro de que o céu ainda está ouvindo o seu clamor. Porque dentro de você há um grito abafado. E por mais que tente manter a fé intacta, o silêncio parece ter mais força do que as orações. É nesse tipo de cenário que Deus gosta de agir. Não quando tudo está certo, mas quando tudo parece perdido. Essa oração não é apenas uma sequência de palavras bonitas. Ela é uma intercessão real, feita para tocar o profundo da tua alma. É um chamado para quem está cansado de esperar respostas humanas e finalmente decidiu recorrer à fonte, ao Deus que vê o que ninguém vê, que entende o que ninguém entende e que responde no tempo exato, mesmo que a espera pareça longa demais. Se você se sente no limite, como se estivesse num beco sem saída, saiba, esse vídeo chegou até você por uma razão. Isso não é aleatório, é a forma de Deus dizer: eu ainda estou ouvindo, eu ainda me importo, eu ainda tenho planos. E enquanto essa oração acontece, algo dentro de você vai começar a mudar. Porque quando o clamor é verdadeiro, a resposta é inevitável. Não saia até o fim. Cada parte dessa oração foi guiada para te levar a um reencontro com a direção de Deus. E se você se permitir se abrir o coração, vai sentir que algo do céu está sendo liberado agora. Não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre intimidade com o Pai, é sobre o Deus que responde, mesmo quando tudo parece sem sentido. Mas antes da resposta vir, Deus trata o coração, porque mais importante do que saber o caminho é estar pronto para caminhar. Por isso, se neste momento o céu parece fechado, não significa que Deus está ausente. Significa que Ele está preparando você antes de preparar o que você pediu. É nesse silêncio que Ele alinha o interior, cura feridas, reorganiza sentimentos, fortalece a fé e limpa o que o medo tentou contaminar. O que parece ausência, muitas vezes, é lapidação. E talvez, sem perceber, você esteja sendo conduzido exatamente para onde orou. Só que o caminho até a resposta é mais difícil do que você imaginava. Mais solitário, mais longo, mais doloroso, mas também mais transformador. Porque Deus não quer apenas te entregar algo. Ele quer te transformar enquanto te conduz. A resposta não virá apenas para mudar sua situação, mas para mudar você. É nesse tipo de oração que as coisas invisíveis começam a se mover. O céu responde antes mesmo da boca terminar de clamar. A intercessão ultrapassa barreiras. As palavras carregam unção. O ambiente espiritual muda, porque não é apenas o som da voz que Deus ouve, é o som do Espírito. E quando o Espírito se dobra, o sobrenatural se manifesta. Talvez você já tenha orado muitas vezes, já tenha feito jejuns, campanhas, chorado em silêncio, clamado em secreto, e agora está cansado, desacreditado, achando que o céu esqueceu o teu nome. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para lembrar que nenhuma oração feita com sinceridade se perde, nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum tempo de espera é em vão. O céu armazena cada clamor, cada gesto de fé, cada pequeno movimento de obediência. Essa oração que você vai ouvir não é para convencer Deus de nada, é para alinhar você
com o que ele já decidiu fazer. Porque às vezes a resposta já está liberada, mas o coração ainda não está pronto para recebê-la. E é isso que vai acontecer aqui. Enquanto as palavras forem sendo liberadas, seu espírito vai sendo preparado. As dúvidas vão sendo desfeitas. As mentiras que você acreditou sobre Deus e sobre si mesmo vão sendo quebradas. E o caminho da resposta vai se abrindo. Você vai perceber que Deus nunca se calou. Ele apenas estava esperando o momento certo de responder. E esse momento pode ser agora, mas para isso você precisa fazer algo simples e ao mesmo tempo profundo. Entregar, não controlar, não forçar, não manipular. Apenas abrir o coração e deixar que o Espírito Santo tome o controle da conversa. Se você chegou até aqui, não se distraia. Desliga as outras vozes, silencie o celular, pare o que estiver fazendo. Porque esta oração pode ser o ponto de virada. Pode ser o som que vai romper o silêncio, pode ser a resposta que vai mudar tudo. Jeremias 33, versículo 3 declara: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo não é apenas um convite, é uma garantia, é o próprio Deus dizendo: se você me chamar, eu vou responder. Não talvez, não se der tempo, não se você for perfeito, mas sim, com certeza. Porque a resposta divina não depende da tua performance, mas da tua sinceridade. Há promessas que não foram escritas para decorar a Bíblia, mas para moldar a nossa fé. E essa é uma delas. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. E quando Ele decide agir, nenhuma muralha permanece de pé, nenhuma porta fica trancada, nenhuma oração se perde, mas é necessário clamar, não com medo, não com desespero, mas com fé, com entrega, com o coração nu diante dele, sem máscaras, sem fórmulas, sem religiosidade. Quando o profeta Jeremias ouviu essa palavra, ele estava preso, literalmente enclausurado, cercado por limitações, impossibilitado de sair, incompreendido. E ainda assim, foi no meio do cativeiro que Deus liberou a promessa: clama a mim. Isso nos mostra que não importa onde estamos. O ambiente não limita o agir de Deus. O tempo não atrasa suas respostas. A prisão emocional, mental ou espiritual que você enfrenta hoje não impede o céu de se mover ao teu favor. Talvez você esteja se sentindo preso em decisões que não sabe como tomar, cercado de problemas que parecem maiores do que sua fé consegue suportar, esperando por uma resposta que não vem há meses, talvez anos. Mas hoje, Deus está te lembrando: clama a mim. A tua resposta não vai vir da lógica, nem dos conselhos, nem dos planos humanos. Ela vem da tua comunhão com Ele. E aqui está a ponte. Entre o silêncio que te frustra e a resposta que você precisa, existe o clamor. Um clamor genuíno, um clamor que não exige explicações. Só exige fé. Porque o clamor verdadeiro não é aquele que convence Deus a agir, mas o que prepara o coração para receber o que já estava vindo. Não é hora de desistir, é hora de se alinhar, de renovar a confiança, de calar as vozes ao redor e ouvir a única que realmente importa. Deus ainda fala, Deus ainda guia, Deus ainda responde. E se você está ouvindo essa palavra agora, é porque Ele quer te lembrar: não terminou. A resposta está a caminho. Clame, permaneça. Confie. Entregar o coração a Deus não é apenas dizer palavras, é despir a alma, é abrir mão do controle. É reconhecer que, por mais que você tente, existem coisas que só o céu pode resolver. A verdade é que muitos vivem com o nome de cristãos, mas ainda mantêm o coração trancado a 7 chaves. Confiam em Deus para a salvação, mas não para as decisões. Para a eternidade, mas não para a segunda-feira. E é isso que nos adoece por dentro. Oramos, mas não entregamos. Falamos, mas não nos rendemos.
Queremos milagres, mas não queremos abrir mão dos planos que desenhamos com nossa própria lógica. É por isso que tantos vivem frustrados, estão cansados espiritualmente porque vivem entre a fé e o controle, entre a confiança e a ansiedade, entre a oração e o medo de soltar. Mas o Senhor não quer parte do teu coração. Ele quer tudo, inclusive os pedaços quebrados, inclusive as áreas que você escondeu até de você mesmo, inclusive os planos que você guarda como reserva, caso Deus não haja como esperava. Porque a fé verdadeira começa onde termina a sua segurança. E talvez seja isso que o céu está te pedindo hoje, uma entrega real, não emocional, momentânea ou baseada no desespero, mas uma decisão consciente de dizer: Senhor, eu abro mão, toma o que é teu por direito, guia o que eu tentei conduzir sozinho, corrige o que saiu do prumo, reina onde antes eu tentava governar. Deus não ignora corações quebrantados. Pelo contrário, é nesses corações que Ele mais gosta de habitar. Ele não precisa da tua força, Ele precisa da tua entrega. Ele não está esperando você estar pronto, Ele está esperando você se render. E quando a entrega é sincera, algo poderoso acontece. A alma respira, a mente silencia, o espírito se alinha. Porque a paz que vem de Deus não é a ausência de problemas, é a certeza de que você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Agora é hora de soltar, de abrir as mãos e dizer: Pai, eu confio. Pode ser difícil no começo, pode parecer que você está perdendo o controle, mas é exatamente aí que o céu começa a agir. A verdadeira direção começa com uma simples decisão: parar de lutar sozinho. Senhor, agora eu oro com quem chegou ao limite, com quem está de joelhos por dentro, mesmo que ainda esteja tentando se manter em pé por fora, com quem já tentou resolver tudo sozinho, mas descobriu que não consegue mais, com quem se calou por tanto tempo que hoje só sabe chorar em silêncio. Pai, essa pessoa está cansada, mas não desistiu. Ela ainda tem uma semente de fé. Ela ainda crê que o Senhor pode responder. E é por isso que agora, em tua presença, nós entregamos tudo, não parte, tudo, cada plano guardado, cada expectativa frustrada, cada oração que ainda parece sem resposta, cada noite mal dormida, cada sim que virou não, cada porta que se fechou. Senhor, toma tudo em tuas mãos. Nada é pequeno demais para o teu cuidado. Nada é grande demais para o teu poder. Entregamos, Senhor, o que nos consome em silêncio, as decisões que não sabemos como tomar, as palavras que nunca conseguimos dizer, as feridas que nunca cicatrizaram por completo, as dúvidas que ainda nos perseguem, as promessas que ainda não se cumpriram, o tempo que sentimos que perdemos, a fé que já balançou. Toma tudo, Pai, porque só nas tuas mãos o caos se transforma em direção. Clamamos por resposta. Não uma resposta qualquer, mas uma resposta que venha do alto, que não confunda, mas confirme, que não atrase, mas direcione, que não nos iluda, mas nos alinhe. Senhor, fala, revela, guia. Mesmo que a tua resposta seja um espera, mesmo que a resposta seja diferente daquilo que esperamos, dá-nos paz para aceitar o teu sim, o teu não e o teu ainda não, porque confiamos mais em quem responde do que na resposta em si. Espírito Santo, sopra discernimento, tira as vendas dos olhos, silencia as vozes confusas, cala os conselhos que não vêm de ti, abre os ouvidos espirituais de quem ora comigo agora. Que essa pessoa aprenda a te ouvir, que ela reconheça a tua voz no meio do barulho, que ela perceba o teu toque no meio da dor, que ela entenda que o teu silêncio nunca é ausência, mas preparo. Essa oração não é decorativa, não é ritual, é clamor, é posicionamento, é rendição. E nós cremos. Quem se rende com verdade, colhe direção com clareza. E quem clama com sinceridade encontra um Deus que responde. Por isso oramos, por isso nos entregamos, por isso permanecemos, porque no tempo certo a resposta virá.
Senhor, há corações aqui que já não sabem mais como pedir, porque foram tantas tentativas frustradas, tantas orações que pareciam não passar do teto, que agora o medo de se decepcionar é maior do que a esperança. Mas nós quebramos esse medo agora. Rejeitamos toda incredulidade disfarçada de cautela. Rasgamos o véu da dúvida e, com ousadia santa, entramos na tua presença como filhos que confiam, não por merecimento, mas por filiação. Porque mesmo quando falhamos, o teu amor permanece. Pai, há pedidos aqui que ninguém conhece, clamores secretos, escondidos até das pessoas mais próximas, pedidos que foram engavetados, desacreditados, abandonados, mas o Senhor viu, o Senhor ouviu cada sussurro, cada pensamento transformado em oração silenciosa, cada lágrima derramada no travesseiro. E o Senhor é fiel para responder até aquilo que foi esquecido por nós, mas não foi esquecido pelo teu Espírito. Espírito Santo, agora nós clamamos por respostas visíveis, não apenas sinais internos, mas evidências externas, situações que mudam, relatórios que se invertem, portas que se abrem, relacionamentos que se restauram, diagnósticos que são revertidos, contas que são supridas, lares que são visitados pela tua presença, que o teu agir transborde do invisível para o visível. Que o sobrenatural toque o natural e o transforme. Nós sabemos que o Senhor não é movido por pressão, mas por fé. Não por desespero, mas por confiança. E é com confiança que oramos, porque cremos que o tempo da resposta não depende da nossa força, mas da tua soberania. E mesmo que ainda leve um tempo, a paz virá antes da resposta. A presença virá antes da provisão. O consolo virá antes da mudança. Porque onde o Senhor está, já há solução, mesmo que ainda não possamos ver com os olhos. Pai, nós declaramos que não vamos mais andar segundo o que sentimos, mas segundo o que cremos. Mesmo sem entender, vamos confiar. Mesmo sem ver, vamos prosseguir. Porque fé não é esperar tudo se alinhar para depois crer. Fé é se mover com a certeza de que o Senhor vai fazer, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. E é essa fé que ativamos agora. Uma fé que rompe muros, que atravessa tempestades, que resiste ao silêncio e transforma a espera em altar. Para quem está sem forças, que o Senhor seja o sustento. Para quem está sem direção, que o Senhor seja a bússola. Para quem está sem esperança, que o Senhor seja a promessa viva. Para quem está sem palavras, que o Senhor ouça o clamor do coração. Para quem está no limite, que o Senhor seja o recomeço. Espírito Santo, age além da nossa oração. Vá onde nossas palavras não conseguem ir. Toque o que está além do toque humano. Cure o que não pode ser diagnosticado. Alinhe o que foi distorcido pelas dores da vida. Reescreva a história de quem está ouvindo essa oração. Que não seja mais uma oração. Que seja um marco, um divisor de águas. Uma noite que ficará marcada como o dia em que Deus respondeu. E mesmo que a resposta venha em silêncio, que ela seja acompanhada de paz. Mesmo que a mudança comece pequena, que ela traga convicção. Mesmo que nada ao redor mude agora, que algo dentro de nós mude profundamente. Porque sabemos, o teu agir nunca é superficial. Quando o Senhor decide tocar, é para transformar por completo. Por isso continuamos aqui, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, com o espírito disponível, porque essa é a nossa posição, de entrega, de fé, de expectativa. Não mais na força do braço, mas no descanso da confiança, porque quem confia, aguarda. Quem crê, não desiste. E quem clama com verdade, move o céu. Essa oração é a nossa resposta à tua fidelidade. É a prova de que, mesmo cansados, ainda cremos. Mesmo feridos, ainda esperamos. Mesmo confusos, ainda seguimos.
porque sabemos que Tu és Deus de resposta. Tu és o Deus que ouve, que vê, que age, que surpreende, e é por isso que não sairemos desse momento como entramos. Algo aconteceu, algo foi liberado, algo começou. E mesmo que o mundo não veja, nós sabemos, o céu já se moveu. Porque quando o clamor é sincero, o céu nunca permanece em silêncio. Espírito Santo, agora eu intercedo por áreas específicas. Porque o Senhor conhece cada detalhe da vida dessa pessoa que está em oração. Não oro de forma genérica, mas clamo com precisão. Porque onde há dor exata, o teu toque precisa ser cirúrgico. E onde há silêncio prolongado, a tua voz precisa ser liberada. Eu oro pela área emocional. Senhor, por cada coração que vive em guerra dentro de si, por quem acorda com o peito apertado e dorme com a mente inquieta, por quem tem sorrisos por fora e tempestades por dentro, por quem já perdeu a esperança de ter paz. Espírito Santo, ministra cura. Rompe com as algemas invisíveis da ansiedade, da insegurança, da culpa e da autossabotagem. Que a resposta do céu venha na forma de libertação da mente, que haja leveza onde hoje só há peso. Que o teu espírito substitua as mentiras que essa pessoa acreditou por tanto tempo, que ela volte a se enxergar com os teus olhos. Eu oro pela área espiritual. Por quem sente que não escuta mais tua voz. Por quem ora, mas não sente mais a presença. Por quem continua indo à igreja, mas já não queima como antes. Senhor, acende de novo a chama da intimidade. Rompe com toda a apatia espiritual. Desperta o espírito dessa pessoa. Faz arder novamente o altar que foi apagado pela frustração, pela correria, pelas decepções. Que essa oração seja o marco de uma restauração profunda, que ela volte a ouvir, a crer, a sonhar contigo como no início. Eu oro pela área familiar. Senhor, por casas divididas, lares cheios de ruídos e vazios de amor. Por pais que não conseguem mais dialogar com os filhos. Por casamentos frios, marcados pela rotina, pela indiferença, pelas feridas não resolvidas. Espírito Santo, visita esses lares agora. Traz reconciliação onde houve separação. Traz perdão onde houve mágoa. Traz diálogo onde houve silêncio. Que o teu Espírito seja o elo entre corações quebrados. Que essa oração profética alcance quartos, salas, cozinhas e transforme cada ambiente pela tua presença. Eu oro pela área financeira, por cada pessoa que está no limite, que já não sabe como pagar as contas, como sustentar os filhos, como manter a dignidade. Por quem tem ideias, mas não tem recursos. Por quem trabalha e ainda assim não vê resultado. Senhor, abre portas, destrava fontes, libera oportunidades alinhadas com teus propósitos. Ensina essa pessoa a administrar, a planejar, a depender. Que a resposta não seja só dinheiro, mas sabedoria. Que a abundância venha com propósito, que a provisão venha com paz, que o pão na mesa venha com gratidão. E eu oro pela área decisiva, por quem precisa de uma resposta para hoje, por quem está prestes a tomar uma decisão que pode mudar o rumo da vida, por quem está diante de uma proposta, uma mudança, uma bifurcação. Espírito Santo, traz clareza. Remove o espírito da dúvida, do medo, da confusão. Que essa pessoa saiba exatamente o que fazer. E mais do que isso, que ela tenha paz antes, durante e depois da decisão. Que o sim venha com convicção e que o não também seja aceito com maturidade. Senhor, eu também intercedo por quem está emocionalmente exausto, por quem tem sustentado a família, a empresa, o ministério, mas por dentro está caindo. Por quem sempre tem uma palavra para os outros, mas não encontra direção para si mesmo. Espírito Santo, restaura, sustenta, enche de novo, derrama alegria onde há cansaço, derrama força onde há fraqueza, derrama coragem onde há medo. Que essa oração seja o ponto de virada. Que daqui para frente
essa pessoa caminhe não mais com o peso do mundo nas costas, mas com a leveza de quem confia em ti, porque tu és o Deus que responde, e quando o clamor é sincero, a resposta nunca falha. O tempo pode passar, as pessoas podem mudar, mas o Senhor permanece fiel. E essa fidelidade é a base da nossa esperança. Por isso oramos, por isso cremos, por isso continuamos. Senhor, eu também oro por aqueles que estão enfrentando batalhas silenciosas, conflitos que ninguém vê, dores que ninguém entende, pressões que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, até se tornarem um peso insuportável. Espírito Santo, entra nesses bastidores da alma. Vai nos bastidores da rotina, nos bastidores do casamento, do ministério, do trabalho. Toca onde os olhos humanos não conseguem alcançar, mas onde o teu olhar penetra com perfeição. Oro por quem está lutando contra vícios escondidos, por quem quer ser livre, mas ainda cai, por quem sente vergonha, culpa, medo, por quem já tentou vencer, mas perdeu tantas vezes que começou a acreditar que nunca vai mudar. Senhor, quebra essas correntes agora. Derruba essas fortalezas emocionais e espirituais. Mostra que o teu poder não depende da força humana, mas da entrega sincera. Que essa oração seja o início de um novo ciclo, onde o passado não dita mais o futuro. Intercedo por quem perdeu pessoas queridas e ainda sente o peso do luto. A ausência física que virou saudade crônica. O vazio que ninguém consegue preencher. Espírito Santo consola. Acalma o coração de quem não entende os porquês, mas ainda assim escolhe confiar. Mostra que mesmo na perda o teu amor permanece, que mesmo na dor a tua presença sustenta. E que ainda há vida, há propósito, há futuro depois da dor. Clamo por quem vive preso em ciclos repetitivos, relacionamentos tóxicos, decisões impulsivas, erros recorrentes. Espírito Santo, entra nesse padrão de repetição e rompe com tudo que foi gerado pela alma ferida. Liberta da autossabotagem, restaura a identidade, traz discernimento para que essa pessoa não repita mais o que a mantém estagnada, que ela tenha a força de romper com o que parece confortável, mas está matando por dentro. Senhor, esse clamor não é apenas por mudança externa, é por transformação interna. Não queremos apenas ver portas abertas, queremos ser preparados para atravessá-las com maturidade. Queremos ter estrutura espiritual para sustentar as bênçãos que o Senhor está liberando. Porque mais importante do que receber a resposta é saber viver a resposta com sabedoria. Por isso agora nos rendemos mais uma vez, com o coração quebrantado, com o espírito disposto, com a alma sedenta. Toma cada área, cada fardo, cada expectativa, que nenhuma parte da vida dessa pessoa fique fora do teu alcance, porque tudo o que é colocado no teu altar, o Senhor transforma. Agora, Senhor, nós selamos tudo o que foi orado, tudo o que foi entregue, tudo o que foi declarado em fé diante do teu trono. E selamos com a certeza de que não falamos ao vento, que cada palavra liberada neste momento chegou ao teu altar, que cada clamor foi ouvido, que cada lágrima foi recolhida, que cada gemido oculto foi interpretado pelo teu Espírito. E com essa certeza nós profetizamos, não como quem deseja, mas como quem crê, como quem confia no caráter de um Deus que não muda, como quem já viu o impossível acontecer e sabe que o que parece fechado para o homem está aberto para o céu. Por isso declaramos que portas se abram ainda essa semana, que respostas venham antes do que se espera, que situações que pareciam estagnadas comecem a se mover sobrenaturalmente, que conexões divinas se manifestem, que aquilo que parecia esquecido volte à cena com honra, que recursos apareçam, que diagnósticos mudem, que relacionamentos sejam restaurados, que lares sejam visitados pela tua paz.
Declaramos que o que era peso vira leveza, o que era medo vira coragem, o que era desespero vira esperança, o que era lágrima vira testemunho, o que era ponto final vira reticência de uma nova história, porque o Senhor é especialista em recomeços. E hoje, para muitos, não foi só mais um vídeo, foi o início de um novo ciclo, foi uma virada silenciosa no céu, que logo se tornará visível na terra. Profetizamos que não haverá mais noites em claro por causa da dúvida, que essa pessoa terá sono restaurador, que a mente será organizada, que o espírito será leve, que a fé será firme, que a esperança não será mais um esforço, mas um estado natural de quem confia em ti, que o passado não terá mais voz, que o presente será lugar de cura, e o futuro, morada da promessa. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o coração já sente, porque há uma certeza que invade por dentro. Deus ouviu, Deus se moveu, Deus agiu. E mesmo que ainda pareça tudo igual, o invisível já está operando. E quando menos se esperar, a resposta virá, não pela força do homem, mas pela mão soberana do Senhor. E se você chegou até aqui, essa não é apenas uma conclusão. É um recomeço, um ponto de partida para viver uma fé mais madura, uma entrega mais profunda, uma confiança mais plena. Continue buscando, continue orando, continue confiando, porque quem clama com sinceridade sempre atrai a intervenção do céu. E assim, nós encerramos essa oração declarando: o que foi liberado aqui não será perdido, está selado no Espírito. E no tempo certo vai se manifestar com glória, com poder e com testemunho. Em o nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se em algum momento o teu coração queimou, se as lágrimas escorreram, ou se a paz chegou de forma que você nem consegue explicar, então não guarde isso só para você. Compartilhe. Não por engajamento, mas por missão. Porque há alguém perto de você que está prestes a desistir, que só precisa ouvir o que você acabou de ouvir, que só precisa sentir o que você acabou de sentir. E pode ser através do seu gesto que essa pessoa será alcançada. Escreva nos comentários: Deus ouviu meu clamor. Isso não é só um comentário, é uma profecia, uma declaração pública de fé, uma semente plantada no mundo espiritual. E cada vez que você declarar, você estará reafirmando: eu creio, mesmo antes de ver. Se inscreva no canal, não apenas para receber mais orações, mas para caminhar em comunidade. Aqui não é só uma tela, é um altar, um espaço onde vidas são restauradas, onde a palavra é liberada e onde o Espírito Santo se move com liberdade. Ative o sino, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que você está esperando. E se essa oração foi um marco para você, volte a ela sempre que precisar. Ouça novamente. Ore junto. Use como ferramenta espiritual. Porque quando Deus fala, Ele não fala apenas para o agora. Ele libera direção para muitos momentos que ainda virão. Que você seja multiplicador dessa palavra. Que o que você recebeu, você também repasse. Que o que tocou seu espírito também toque sua casa, seus amigos, sua família. Porque quando Deus responde, Ele transforma não só o indivíduo, mas todo o ambiente ao redor.